Eu sei, esse é um texto muito conhecido, muito lido, mas pouco praticado. Vamos analisar se nós estamos de fato cumprindo as letras desse texto. Mateus 11, 28 a 30. Quem encontrar pode ler, por favor. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Muito obrigado. Irmãos, irmãs, tem algum convite mais especial que esse? Não. Vinde a mim, vem cá. Como que está a sua vida? Como que estão os seus problemas? Vem cá, eu vou aliviar você. Hã? Será que se Jesus falasse assim, olha, vem cá que eu tenho um monte de fardos aqui, eu tenho um monte de problemas, eu vou colocar em cima de você. Vem cá que eu vou colocar em cima de você os meus problemas. Não, é o contrário. Você vem e coloca em cima de mim. Eu vou te aliviar. Agora aqui diz o seguinte, irmãos, para a gente ir a Jesus, precisamos entender que temos os fardos, né? Se a gente não compreender que tem fardos, a gente vai levar? Se a gente não perceber que estamos doentes, a gente vai no médico? Não. Eu não estou doente, para que eu vou no médico? Mas se eu reconheço que tenho doenças, que estou enfermo, aí eu vou no médico, o médico me cura. E assim com Jesus também. Mas aqui diz o seguinte, olha só o texto. Tomai sobre vós o meu jugo. Opa, peraí. Ele quer que eu entregue o meu, mas eu tenho um para levar. E qual que é o jugo de Cristo? É suave. É suave e leve. Eu não sei aqui o nome dos irmãos, alguns eu já vi, né? Mas eu não lembro o nome. Mas eu vou fazer algumas perguntas, tá bom? Sim. Irmã aqui, essa irmã, qual que é o seu nome? Simone. Irmã Simone. Irmã Simone, você lembra o que é o jugo de Cristo? Jugo de Cristo? A gente fala muito de jugo de Cristo, mas que jugo é esse? Que jugo é esse? Você tem assim uma ideia, lembra? Eu falo que é leve. É leve, mas o que é esse jugo em si? Porque o jugo é uma carga, né? É um pacote de situações, mas o que é lá dentro, abrindo esse jugo, vendo, o que eu vejo lá dentro? Eu acho que é uma vida. Ele é suave e leve, isso né? Mas o que é ele em si? Amor. Hã? Amor. Amor, mas o que? Paixão, Misericórdia. E mais o que? O que é esse jugo em si? Paz. Perdão. Amor. Salvação. E justiça também. a sua vida, né, que ele deu para cada um de nós. A vida dele. A paciência. Existe uma palavra mais específica ainda. Tudo isso aí está no pacote. Mas existe um ponto ainda mais intenso. Porque tudo vai se convergir no amor. Mas no amor desfragmenta em 2 princípios e depois em 10. Amor e ao próximo. É a lei de Deus. A lei de Deus é esse jogo. E por que é suave e leve? Porque quando eu obedeço a Deus, eu não sofro os problemas da transgressão. Então é muito bom obedecer a Deus. E aqui fala que eu devo sentar perante Ele, porque Ele é manso e humilde, e eu vou aprender dele. Irmãos, às vezes nós não estamos deixando nossos fardos, porque a correria da vida faz com que eu corro demais, e eu não sento ao lado de Jesus para aprender dele, que é manso e humilde. Irmãos, a gente está na nossa vida, de manhã cedo, a gente senta pertinho de Jesus para aprender dele, ler a palavra. Quanto tempo a gente está fazendo isso? É meio corrido. Tipo assim, acorda de manhã, já faz termina de arrumar, faz o culto e vai ouvindo para o serviço Conectados, que é o culto que vocês têm pra gente lá. Vão ouvir no ônibus. Aí desceu, aí já terminou tudo, até chegar no serviço. Chegou lá, aí começa outra fase. Mas daqui até o serviço, eu vou conectar com Deus. Está se conectando. Exato. Amém por isso. É o tempo que a gente tem. É o tempo. Que bênção. Irmãos, olha só. Deus sabe que nós teríamos os fardos. Deus sabe. Por isso Ele pediu para que entregamos a Ele. Agora, a ansiedade, irmãos, como que a ansiedade surge? O surgimento da ansiedade. Quando eu não entendo
que devo colocar em Cristo o meu fardo e quero levar sozinho. Ao levar sozinho, a ansiedade surge, porque eu não sei o que vai acontecer no futuro, mas Deus sabe. Se eu entrego para Ele, eu confio nele, porque Ele sabe de tudo. Agora, se eu levo sozinho, aí eu pego a responsabilidade para mim, aí eu fico ansioso. Ansiedade é excesso do futuro, né? E ó, esse aparelho aqui desequilibrou muita gente. Porque a pessoa só fica aqui agora, ela não vive mais no presente. O corpo está no presente, a mente está em outro lugar. E quando a mente está fora do corpo, porque a mente está conectada em outra coisa, aí você sofre algo que nem existe, uma projeção da mente apenas. E aí você sofre aqui algo que não aconteceu e nem vai acontecer da forma que você pensou. Já imaginou uma coisa dessa, irmão? Lá atrás. É assim que acontece. Irmãos, nós só temos agora para viver. Aqui, ó, vocês estão aqui nesse banco, eu estou aqui falando, aqui é a vida. O passado não volta mais, já foi. Tem que enterrar aquilo lá do passado. E o futuro, existe o futuro? Existe o amanhã? Não existe o amanhã. O amanhã sempre será agora, né, irmão? O amanhã é agora, irmãos. Aí a gente fica preocupado, será que vai acontecer isso, aquilo? Não vai acontecer nada, se Deus não quiser, não acontece de ruim. Se Ele permitir, vai acontecer e vai ser para o nosso bem também. Tem um ditado que diz que o futuro pertence a Deus, né? Se o futuro pertence a Ele e eu quero tomar conta do futuro, então eu estou querendo tomar conta de uma coisa que não é minha. E quando eu tomo conta de uma coisa que não é minha, é roubo. Então eu não posso roubar nada que é de Deus. Então se o futuro pertence a Ele, deixa com Ele. Eu tenho que viver o presente e agradecer a Deus por esse presente que Ele me dá. Olha, eu gostei dessa expressão aí. Deus seja louvado por isso. Agora, irmãos, olha só o que a palavra de Deus, Espírito Profecia, fala para nós. Não é a vontade de Deus que seu povo se curve sob o peso da ansiedade. Nosso Salvador convida os cansados a vir a Ele e promete descanso. Deus não quer que a gente fique ansioso. Deus não quer que a gente fique com o peso dos problemas. Deus não quer isso. Será que alguém aqui nessa noite está vivendo assim? Sim. Está vivendo aquele peso assim, sabe aquele peso? Deus não quer que eu leve esse peso. Ele quer que eu leve o peso no dia. Tem um texto que fala assim, que Deus me dá força para viver o dia. Deus me dá energia para viver o dia. Deus me dá sabedoria para viver o dia. Deus me dá as coisas para o agora. Outro momento Ele não dá. Só agora. Eu estou vendo os 3 períodos. Então, vamos... Mas, irmã, é por isso que essa mensagem veio para mim e para ele. Graças a Deus, glória a Deus. Eu quero irmão. Porque a gente coloca na mão do Senhor. Eu contei de saber que era o irmão que está aqui. Bem, Deus seja louvado. Olha o outro texto do Espírito de Profecia. Levem suas necessidades, suas alegrias, suas tristezas, seus cuidados e seus temores perante Deus. Vocês não podem sobrecarregá-lo, não podem cansá-lo. Ele é o ouvinte das orações e o doador da paz. Ah, isso aqui é demais, não é? É demais, é conforto demais. Irmãos, vamos lá. Leve a Jesus. Mas tem gente que fala, não vou levar. Tem gente que fala assim, não vou lá em Jesus, não. Sabe por quê? Se eu for lá, Ele vai querer que eu faça alguma coisa. Eu não quero. Porque o meu coração é egoísta. Aí eu vou ficar aqui com o meu fardo mesmo, pecado. Que esse pensamento não seja o nosso. Vamos a Cristo. Vamos lá, vamos nele. A gente vai como? A gente vai assim, irmãos, entra no quarto, fecha a porta, se ajoelha e fala assim, Senhor, aqui estou. Eis-me aqui. Do jeitinho que Tu me fez. Cheio de pecado, cheio de coisas, tendências herdadas e cultivadas para o mal, mas é esse aqui, é essa pessoa que está aqui. Mas o Seu sangue me purifica de todo pecado. Aí, irmãos, nós exercemos uma fé. A fé se apodera do que Deus falou. E quando essa fé se apodera, a gente levanta, irmãos. Sabe como?
100% purificado, em paz. Não é uma coisa fantástica? É lindo demais a palavra de Jesus Deus. precisa acreditar, né? A fé. A fé. Acreditar que isso é real. Isso é real. Isso é real. Isso. Irmãos, a fé vem pelo quê? Ouvir a palavra. Aí, durante o período da minha vida, eu não sento para ler e não tiro esse tempo. Eu vou ter fé ou não vou? Não vou ter. Aí, eu visualizo a fé na mente, mas ela não tem ação. Então, aí eu estou contra a Bíblia, que a Bíblia fala assim, olha, fé sem as obras é o quê? Morta. Então, eu creio que Deus pode me ouvir, mas eu não vou. Não existe ação. Então, não tem fé. E se não tem fé, eu não tenho como me apegar ao poder de Deus. Então, a fé, ela nos impulsiona. Como que nós podemos perceber se temos fé ou não? As obras. Será que eu tenho fé em Deus? Deixa eu ver minha atitude. Minha atitude é assim, assim, assim. Não estou com fé. Porque as minhas obras não estão testificando da fé que eu estou professando. Não condiz. Agora, queridos, olha só que interessante. Vamos a uma solução prática, porque a gente está falando daqui de um assunto muito importante e já estamos trazendo solução, mas o apóstolo Paulo, ele fala algo muito impressionante sobre esse tema. Filipenses 4, 6 e 7. Abra vossas Bíblias, por favor. Abra vossas Bíblias em Filipenses, no capítulo 4, versículos 6 e 7. Olha que mensagem impactante para nós nessa noite. Filipenses 4. O capítulo 4, versículo 6 até o 7. Quem encontrar pode ler, por favor. Não andeis ansioso por coisa alguma, antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus, pela oração e súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Olha que texto! Irmãos, às vezes a gente pensa assim, gente, eu não estou com uma paz no meu coração. Parece que tem um negócio lá dentro, né, que está assim, não estou com paz. Mas por quê? Porque eu estou andando ansioso por tudo. Não é verdade? Ansioso por tudo. Aqui fala assim, olha, não andeis ansioso por coisa alguma. Por coisa alguma, irmãos. Isso aqui é muito forte, não é não? Por coisa alguma, o que vai acontecer amanhã, o que já aconteceu, o que vai... Irmãos, é Deus que dirige tudo, e Ele que controla tudo, Ele nunca está fora do controle. Isso não é bom demais? Se cada estrela do céu, Ele chama pelo seu nome, e já foi feita uma pesquisa que há mais estrelas no universo do que areias em todas as praias do mundo. E Ele chama cada uma pelo nome. O nosso Deus é poderoso. E você sabe por que nós ficamos ansiosos? Porque a falta não está em Deus, está em nós, de crermos e olharmos pela fé esse Deus. Mas é por isso que nós estamos aqui, para aprender essa verdade. Não é isso? Para aprender essa verdade. Então aqui fala que não devemos andar ansiosos. Mas o que devemos fazer? Oração, súplica e graça. Isso é a chave. A chave é oração. A chave é gratidão. Quantas vezes a gente levanta cedo e fala assim, Senhor, mas que dia maravilhoso. Nossa, estou respirando, estou vivo. Olha esse sol, olha essa chuva. O Senhor, eu dormi numa cama. Em quantos lugares não tem uma cama para dormir? Um lençol, uma roupa para colocar. Uma roupa. Tem gente que não tem isso e eu tenho aqui. Gente, isso é bom demais. Olha essa comida. A gente acaba esquecendo de agradecer. É verdade? Isso não é bom, irmãos. Isso não é bom, mas aqui fala que a gente deve agradecer. Aqui, apresentai vossos pedidos a Deus e a paz, depois disso tudo, a paz
que excede todo entendimento, vai guardar o meu coração. Quando o inimigo colocar aqui dúvidas em relação ao que Deus prometeu, essa paz me guarda. Quando vier um problema na minha mente, eu falo assim, eu já coloquei na mão de Deus, já está com Ele, é o meu Deus, Ele vai resolver. Eu estou em paz. É assim. Agora, queridos, olha só. Olha só o que diz esse texto do Espírito e Profecia. Devemos confiar em Deus em meio às trevas, assim como na luz. Quando oramos, a paz de Deus enche o coração. Não temos nada a temer quanto ao futuro, a menos que nos esqueçamos da maneira pela qual o Senhor nos guiou no passado. Confie nele e ele fará maravilhas por você. Irmãos, sem confiança, Deus não pode agir. Sem fé, Deus não pode agir. A pessoa que estava enferma lá no passado, que Jesus ia curar, irmão, se não tivesse fé, o milagre não acontecia. Você sabe disso? Um homem veio lá da caverna, de um lugar retirado, um leproso, correu, e estava aquela grande multidão. Ele correu e ele pensou assim, olha, eu vou ir. Ele sabia que ele poderia ser morto. Ele sabia que se ele entrasse na multidão, elas o apedrejaria, mas ele entrou e ele foi correndo, e ele chegou, viu Jesus, ele só visualizou Jesus, a fonte da salvação e da bênção. Ele se ajoelhou e falou assim, Senhor, se tu queres, pode o quê? Me tornar limpo. Irmão, isso aqui é forte demais. O que Jesus fez? Eu quero ser limpo. Irmãos, se agora, hoje, quando eu chegar na casa de vocês, entra no quarto, fala com Deus, Senhor, eu quero ser limpo, quero estar em paz, essa ansiedade, esses problemas, Senhor, eu não quero mais levar esse fardo não, eu quero. A mesma resposta Deus dará para nós. Amém? Essa é a certeza, irmãos. E aí o que acontece? Aqui fala que nós não devemos temer nada, porque Ele fará maravilhas por nós. Então o que devemos fazer? Vamos fazer uma lista. Coloca num papel assim, olha, o que me perturba o coração? É esse ponto. Que outro ponto mais? Esse. Que outro mais? Esse. Faz uma lista. Se naquela folha não couber, pega outra, né? Se a outra não couber, pega mais, pega o tanto que for. Aí você ora a Deus e visualiza na sua mente e fala assim, Senhor, o que eu coloquei aqui, e mais ainda que eu nem lembro, pega isso e toma em tuas mãos. Eu quero ficar em paz diante de ti. E toda vez que o inimigo falar daquele problema, você fala assim, já deixei na mão de quem pode. Porque tem coisas que eu não posso fazer e eu estou me angustiando aqui, sofrendo à toa, irmãos, né? Não pode isso acontecer, não. Eu já deixei na mão do Senhor. Doença. E eu nem vou entrar nesse lado da doença, porque vai longe. Mas nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer igual Davi fez. Salmo 55, 22. Abre aí vossas Bíblias. Salmo 55, 22, nós vamos ver o que Davi fez. O caminho que ele andou e trilhou. E nós vamos ter o mesmo resultado que ele teve. Salmo 55, 22. Esse jovem aí pode ler para a gente? Você mesmo? Claro. Entregue seus problemas ao Senhor e Ele o ajudará. Ele nunca deixará que fracassem pessoas que lhe obedecem. Essa tradução é a linguagem de hoje? Diante Salmo 22. Uma Bíblia jovem. Ela tem uma linguagem bem diferente, mas é uma linguagem legal. Alguém tem outra linguagem? Lança o teu fardo sobre o Senhor e Ele te sustentará. Nunca permitirá que o justo seja abalado. Posso ver na minha tradução? Por favor. A minha tradução fala assim, entrega tuas ansiedades ao Senhor e Ele te dará sustentação. Mas... Acho que o meu está igual a dele, deixa eu ver o meu aqui, ó. Igual do Milton. Entrega os seus problemas ao Senhor e Ele o ajudará. Ele nunca deixa que fracasse a pessoa que lhe obedece.
Irmãos, que texto é esse, né? Não é? Seja de que tradução for, né? Não importa a tradução. O objetivo vai ser o mesmo. Agora pensa na vida de Davi. Camarada perseguido, maltratado, injuriado, pecou, né? Transgrediu a lei, um homem que fez um monte de coisa, mas no final ele falou assim, gente, olha, eu entreguei o meu fardo para Jesus, e ele levou, e ele sarou, e eu não fui. Eu não fui o quê? Eu não fui deixado fora do alcance da graça dele. Irmãos, a gente, aqui, assim, só um parênteses. Alguém já matou alguém aqui? Não. A gente está melhor que Davi. Né? Ele está melhor que Davi. Davi fez coisas piores. E ele foi considerado segundo o coração de Deus, porque o coração, a alma dele se humilhou ao pó e ele recebeu a graça. Então, irmãos, se é um pecado grande que eu cometi lá no passado, ou sei lá, e aquilo está me perturbando, não importa o tamanho, importa que eu entregue na mão de Deus. Agora eu quero ler aqui uns textos de patriarcas e profetas que diz: aquele que não pode errar estará ao leme. Não precisamos temer quando tudo parece perdido, pois Deus é nosso refúgio. Deus é nosso refúgio. Quem está ao leme da nossa vida? Nós temos condição de parar, de pedir para o coração parar de funcionar? A gente, por acaso, temos alguma autoridade em nosso corpo, em algum órgão? Eu posso tirar um órgão assim por nada, assim? Não podemos nem acrescentar um dia a mais na nossa vida. Não controlamos nada e as pessoas querem controlar as coisas. Então é uma falsidade da mente. A gente quer controlar, parece que tudo vai dar errado se eu não estiver atento a tudo e todos. Não é nada disso, isso aí é fantasia. Tudo está na mão de Deus, Ele que controla, Ele que dá o ar. Tudo é dele. Tudo é dele para Ele. Nada é nosso. E é uma briga assim, tão agoniante, como que fala? Sem fundamento. Sem fundamento. Não tem fundamento. Porque é uma ilusão. E é Satanás que queria essa ilusão. Sim, sim. É Satanás que queria. Sim. Porque é o seguinte, se tudo vem de Deus e para Ele, então eu não controlo nada. Eu só preciso de estar na brecha de receber a bênção e tudo que acontecer na minha frente, Deus que dirige. Porque tudo contribui para o bem. Léo, a gente leu na lição. Se tudo contribui para o bem, e se eu me der mal lá, e eu estiver aqui amando a Deus e fazendo a vontade dele, então o que é ruim está contribuindo para mim, porque eu preciso ser purificado de alguma mancha do pecado, e Deus me colocou lá. É isso que acontece. Aí quando chega um problema, eu fico reclamando, que nada, irmãos, reclamar, é louvar a Deus. Senhor, muito obrigado porque estou passando por esse problema. Porque assim eu vou reconhecer que eu preciso de ajustar a minha vida, porque nesse ponto eu estou fraco, eu estou falhando, e Ele faz isso porque nos ama, irmãos. Porque é um Deus maravilhoso. Agora olha o outro texto. Tomem Deus em sua palavra, creiam em suas promessas e não permitam que a ansiedade roube a doçura da comunhão com Jesus. Já leram esse texto? Qual que é esse? Irmãos, esse texto está em Testemunho para a Igreja, volume 7, na página 71. Vou ler de novo. Tomem Deus em sua palavra, creiam em suas promessas e não permita que a ansiedade roube a doçura da comunhão com Jesus. A ansiedade está roubando um momento doce, aprazível de você estar com Jesus, porque a pessoa está no corpo, mas a mente preocupada, um monte de coisa, ora e a mente fica fugindo para vários lugares, e você nem presta atenção na oração, às vezes até dá uma perdida, está orando e dá uma perdida, e muitas vezes a gente ora, olha, a gente ora igual uma reza, às vezes a gente está orando como uma reza, só repete frases sem sentido nenhum. Imagina se eu chegasse aqui para a irmã Regilene, toda vez que eu encontrasse ela, eu falasse a mesma frase. A mesma frase. Aí a mulher fala assim, rapaz, esse rapaz precisa de um médico, psicanalista. Hã?
E muitas vezes a gente ora assim com Deus. Parece que a gente copia uma frase e fala a mesma coisa. Irmãos, Deus não está ouvindo essa oração. É como se fosse só cumprir um protocolo, né? Um protocolo, irmãos, não é assim. Quando a gente ora a Deus, a gente ora assim na alma. O que tem lá no meu coração? Se está as coisas ruins, falo com Ele e deixo. E Ele fala assim, olha, cala-te, fica quietinho um pouquinho, porque eu sou Deus. Aí é maravilhoso, que aí a gente sabe que podemos confiar nele. Irmãos, para as considerações finais, eu quero ler mais 2 textos para a gente concluir. Aqui diz, nada tende mais a promover a saúde do corpo e da alma do que o espírito de gratidão e louvor. O que Deus quer nos ensinar nessa noite é gratidão, louvor. A ansiedade vem, as preocupações vêm, deixamos na mão de Deus. Ele cuida, Ele resolve. Agora, eu preciso agradecer e louvar. Quantos de nós aqui, durante o dia, tiramos um momentinho para cantarmos um hino no coração, né? Eu sentei aqui, antes dos irmãos chegarem, e a irmã estava cantando o hino aqui, e eu acompanhei. Que hino lindo, né? Que hino maravilhoso. Quantas vezes a gente está tirando durante o dia um hino, canta um hino no coração, pensa na letra daquele hino, que hino fantástico. E agradecer a Deus. Aqui diz o texto, continuando, o medo desaparece, onde a confiança em Deus reina. Ele é nosso Pai Celestial, e aqueles que confiam em seu amor vivem livres da ansiedade que paralisa a alma. A ansiedade paralisa a alma. O medo das coisas. Irmãos, nós não temos medo de nada. O verdadeiro amor lança fora o quê? O medo. Medo de quê? Se eu tenho um Deus que cuida de mim. Falar igual o Jó, né? Jó falou assim, mesmo que ele me mate, nele confia. Esses olhos vão ver a Deus. Isso é comunhão com Deus. Então, meus queridos irmãos e irmãs, nós precisamos entender que a vida sempre foi do jeito que é corrido. Nós precisamos entender que nós não vivemos uma vida muito tranquila nesse mundo, mas nós não somos do mundo. Nós precisamos entender que os nossos fardos, eles são acumulativos e o inimigo está aí rondando, querendo nos perturbar, esmagar. O Espírito de você fala que se Deus permitisse que os fardos do nosso pecado de fato pesassem sobre nós, esmagaríamos. Seríamos esmagados. Mas Ele é de amor e não faz isso. Deus não permite. Nós precisamos entender que ao ir a Cristo, nós colocamos o fardo nele e pegamos o dele. O dele é a obediência plena. Precisamos entender, irmãos, que a orar, agradecer e deixar na mão dele, a paz vai reinar no coração. E nós temos vários exemplos na Bíblia. Um deles que nós vimos foi Davi, né? Davi se entregou. Ele teve um resultado. E nós podemos fazer isso agora. Irmãos, que esta mensagem seja real em nossas vidas. Amém. Que essa mensagem seja duradoura. A palavra de Deus é real. Nós precisamos, pela fé, se apegar a esta promessa e seguir. A quem? A Jesus. Amém? Amém.